Olá, turma amada da 41. Hoje, na 33ª videoaula de Geografia, semana 36, nós vamos fazer uma revisão. Vamos rever os assuntos dados desde a semana 26 até a semana 35, semana passada. Nós vamos ver as várias formas do relevo. Nós vamos ver a diferença entre altitude e altura. Nós vamos falar sobre hidrografia e partes do rio. Vamos falar da água consumida na cidade. Vamos falar novamente da estação de tratamento. Vamos falar sobre o tempo. Vamos falar sobre o clima nas diferentes estações do ano. Vamos falar sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Vamos ver os diversos climas do Brasil. Vamos falar da vegetação, parte 1 e parte 2. Nós vimos que o manguezal é o berço da vida. Vimos os caranguejos. Vimos também as mudanças na paisagem. Vimos elementos naturais e elementos culturais. Vamos rever tudo isso? Simbora, meu povo, vamos nessa! O relevo é o conjunto de formas, características e variáveis da superfície terrestre. Ele possui variações de nível de um local para o outro. O relevo é modificado pelos agentes naturais. Várias classificações do relevo nacional. Tem 3: planalto, planície e depressão. A montanha, a elevação superior a 300 metros. Essa é a montanha de Machu Picchu, que fica na Cordilheira dos Andes. Cordilheira, que é o conjunto de montanhas. O morro é uma forma de relevo que possui dimensões menores que uma montanha. A serra é a forma de relevo caracterizada por um conjunto de morros. Então, várias montanhas, cordilheira. Vários morros, serra. Olha a Serra da Mantiqueira. Aqui ficou mais fácil de nós entendermos. Acima do nível do mar, depressão relativa. Abaixo do nível do mar, depressão absoluta. Nível do mar, ok? E a depressão aqui, como é mais funda, ela está abaixo do nível do mar. É uma depressão absoluta. Formas de relevo. De novo, planalto, serra, cordilheira, montanha, colina, planície, depressão. Olha eu bem pertinho da montanha. Altitude é a distância vertical entre o nível do mar e a extremidade da montanha, o ponto mais alto. Por exemplo, o Monte Everest, ele tem 8.848 metros de altitude. Agora, a altura é a distância exata da base da montanha até a extremidade da montanha, até o ponto mais alto da montanha. Por exemplo, o Pão de Açúcar, ele possui 396 metros de altura. Com o desenho fica mais fácil. A altura é da base da montanha até o ponto mais alto. A altitude é do nível do mar até o ponto mais alto. Isso é a altitude. Isso é a altura. Agora nós vemos os oceanos que compõem o planeta Terra. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Antártico no hemisfério sul, Oceano Ártico no hemisfério norte. Bom, aqui nós temos partes de um rio. Nascente, onde o rio nasce. Leito, caminho percorrido pelas águas do rio. Margens. Temos margem esquerda, margem direita. Afluente, que é um outro rio, e suas águas encontram-se com as águas do rio principal. Foz é onde o rio deságua. As águas do rio se encontrarão no mar, no oceano, num lago ou em outro rio. Sem a água, não há vida na Terra. Sendo assim, a água é o elemento essencial à vida do homem e de todos os seres vivos, não é? Nós recordamos que esse ano de 2020, início do ano, nós também tivemos problemas com a nossa água. A água que utilizamos vem do Rio Guandu. Aqui nós vemos as várias etapas que a água passa dentro da estação de tratamento de água Itaguandu. Beber água potável, tratada e canalizada não é realidade para toda a população, infelizmente. Vamos ver agora alguns fatores que influenciam diretamente no clima da região. Correntes marítimas, ventos, proximidade com o mar, presença de vegetação, relevo e locais de montanhas. Quanto mais alto, mais frio fica. As temperaturas do verão são muito altas, principalmente no sudeste. Os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Outono. Essa estação é chamado período de transição. A temperatura começa a cair. Inverno. No inverno as noites são mais longas e os dias mais curtos. Primavera. A temperatura é um pouco mais quente, é mais amena, é mais agradável. Os dias começam a ficar mais longos e as noites começam a ficar mais curtas. Vamos ver o que é o efeito estufa. Vamos falar sobre as causas e as consequências? São essas as atividades do homem fazendo com que esses gases isolantes se acumulem cada vez mais na atmosfera da Terra. O desmatamento e as queimadas, o uso de CFC nos aerosóis, a queima exagerada dos combustíveis derivados de petróleo e do etanol. Esses gases vão se acumulando e vão impedindo que o calor saia
Porém, o efeito estufa não é maléfico, ele é benéfico. É graças ao efeito estufa que o nosso planeta se mantém aquecido. Do contrário, a Terra seria fria e escura. Consequência do efeito estufa é o aquecimento global. Aqui nós temos em verde o clima equatorial, em laranja o clima semiárido, em amarelo o clima tropical, em vermelho o clima tropical litorâneo, amarelo mais escuro o clima tropical de altitude e marrom o clima subtropical. Tipos de clima no Brasil: clima subtropical, clima semiárido, clima equatorial úmido e clima equatorial semiúmido. Tropical, tropical úmido. Vamos ver os tipos de vegetação do Brasil? Nós temos o Brasil com a vegetação diversificada: floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, pantanal, caatinga, mangue, campos. Floresta amazônica, ela é considerada a maior floresta tropical do mundo. Nós vemos a divisão da floresta amazônica: mata de várzea, mata de terra firme, num local mais alto, mata de várzea, periodicamente inundado, mata de igapó, constantemente inundado, da Mata Atlântica. Possui um dos mais ricos biomas do nosso planeta, com maior biodiversidade. E aqui nós temos a Mata Atlântica, mata das araucárias, ou mata dos pinhais. As araucárias também dão frutos. A araucária produz o pinhão. Vamos ver o pinhão? Olha a mata dos cocais, olha o babaçu, o buriti. Pampa, gaúcho ou campo é o único bioma brasileiro presente numa só unidade federativa. Qual? O Rio Grande do Sul. Nós vemos em verde a Mata Atlântica e em amarelo o Pampa Gaúcho. Pampa Gaúcho. Observem o tronco do cerrado. É um tronco retorcido. E olha o jatobá do cerrado. Essa casca é bem dura para ser retirada. Murici do cerrado. Parece ser azedinho. A caatinga pertence apenas ao Brasil. Olha a caatinga. Olha a flor do cacto mandacaru. Olha a flor do cacto palmatória, quipá. Eu posso dizer que o Pantanal tem características já apresentadas em outras vegetações. Olha a flor de nenúfar. A Vitória Régia é uma grande nenúfar. Formações litorâneas do Pantanal. Tem os mangues. O cheiro é bem forte, viu, gente? No manguezal nós encontramos muitas espécies de caranguejos, muito rico em nutrientes. Manguezal, berço da vida. Existem paisagens transformadas pela natureza, que são chamadas paisagens naturais, e paisagens transformadas pelo ser humano, que são chamadas paisagens culturais ou humanizadas. São elementos próprios da natureza: os rios, a vegetação, o solo, o bosque. Elementos culturais ou construídos. São elementos da natureza que foi ou que precisou ter sido alterado pelo homem. Geralmente, os elementos da natureza que levaram milhares ou até milhões de anos para se formarem desaparecem ou se transformam em poucos minutos. Obviamente, através da ação humana. Essa imagem, que era para ser uma imagem linda, podemos observar todo o lixo nessas águas. Nós podemos perfeitamente conviver com os dois tipos de paisagem, com elementos naturais e elementos construídos. Dá para a gente conviver perfeitamente. O que não pode é o homem destruir a paisagem, certo? O conteúdo de todo o livro-texto foi terminado. Fiquem com Deus, estudem. Um beijão. Tchau, tchau.